Hey devs, tudo bem? Tony Aso aqui de novo. Hoje eu estou aí para mostrar um pouquinho do meu trabalho na prática. Então olha só, hoje a gente vai começar a fazer um exemplo bem basicão de programa em linguagem C. Algo que eu já venho fazendo há muito tempo aí dentro da minha graduação, né? E eu vou passar para vocês um pouquinho. Então, primeira coisa, quando nós começamos a desenvolver, o que a gente precisa? Precisamos de um editor. Tá? O nome engraçado disso é IDE, Integrated Development Environment, o ambiente de desenvolvimento integrado. Fazendo uma analogia, o que você precisa quando vai fazer um texto? Você precisa de um editor de texto, um Word, OpenOffice, um editor online ou o próprio bloco de notas. Ou você pode até escrever um texto nesse carinha que vocês estão vendo aqui, que é o Sublime Text. Tá? Então, esse carinha aqui, ele é um editor que eu gosto, existem vários outros, em outras aulas eu vou estar mostrando para vocês, mas é o começo de tudo. Você tem um computador, você tem vontade de programar e você tem o Zé Dev aí para ajudar você. O que achou? Vamos começar? Tá? Por que eu falo isso? Em alguns momentos eu já vi professores que dizem assim, ó, não, no começo você tem que customizar o teu setup, instalar o programa A, B, C, D, E. Cara, hoje você não precisa nada disso. Inclusive, você pode pegar um editor do próprio celular. Você pode pegar um editor na web. Está tudo disponível, galera. Então, não tem segredo. Bora lá, então? Então, eu vou dar um zoom aqui para ficar um tamanho bacana para vocês verem no vídeo. Né? E aí eu vou começar a colocar algumas palavras estranhas. Né? Então, o cara olha isso aqui, putz, que negócio é esse? Então, pessoal, a maioria das linguagens de programação elas já trazem recursos pré-prontos para mim. E isso é colocado em bibliotecas, isso é empacotado em bibliotecas que possibilitam que novos desenvolvedores utilizem. Então, se vocês olharem, a biblioteca, não se fala Studio, tá? stdio.h, ela foi escrita lá nos anos 70, nos primórdios da linguagem C. Né? E aí eles resolveram dar um nome para essa biblioteca. Então, quando você vai programar e quanto mais você vai conhecendo uma linguagem, mais recursos você vai estar utilizando. Então, a stdio.h é Standard Input Output, ou seja, entradas e saídas padrão. Então, para você receber qualquer coisa do computador e para você enviar qualquer coisa para a saída padrão, você precisa aí desses comandos de entrada e saída, que com o tempo vocês vão perceber em qualquer linguagem de programação se utiliza. Tá legal? E aí eu vou colocar algo que aqui parece estranho, né? Barra. Tá? Um comentário é algo que eu recomendo fortemente que você, desenvolvedor iniciante, utilize. Por quê? O comentário diz o que você fez naquele momento. Então, quando você está estudando, no começo, até você aprender bem os comandos e tudo mais, é muito importante que você olhe para esses carinhas aí e você aprenda a documentar o seu código, ou seja, comentar sobre o que está acontecendo ali. E esqueci de falar do nosso amigo include. Né? Nosso amigo include diz assim, ó, estou incluindo uma biblioteca. Então ela é uma diretiva de pré-processamento que ele vai dizer, muito provavelmente ele vai usar recursos externos. Então ele vai pegar o compilador da linguagem C, que está instalado na máquina, e vai tentar fazer com que essa biblioteca seja incluída no meu programa. Se eu tiver qualquer tipo de erro, ele vai avisar para mim. Isso aqui está muito ruim de ver, né? Esse preto no branco aqui, né? Hoje, graças a Deus, nós temos monitores coloridos de alta resolução, então por que não deixar a sintaxe mais amigável? Isso qualquer editor básico faz. Para isso, pessoal, eu vou ter que salvar o meu arquivo e dizer que extensão que ele é. Tá? Então, eu estou dizendo aqui que o meu computador, o meu código, perdão, vai ser salvo nesse computador da linguagem C. Então, eu vou colocar ele com a extensão .c, né, bastante previsível. E olha por que eu curto você usar um editor como o Sublime Text. Olha quantas extensões para quantas linguagens ele permite que você salve. Então, se você já tem aí um breve conhecimento de linguagem de programação, ouviu na internet, alguns que estão na moda, você pode programar para Python, para Ruby, para Pascal, para PHP, para C e uma série de outras tecnologias disponíveis. Então, nós temos aqui o nosso queridinho
Ou como eu sei que a linguagem C é .c, eu deixo para todos os arquivos, All Files, e vou salvar esse carinha. Quando eu salvo esse carinha, olha que legal, o editor ele já identifica para mim. Isso é uma diretiva, isso é uma biblioteca, isso aqui é um comentário. Então, para nós não perder muito tempo e esse vídeo não ficar tão longo, afinal de contas é um vídeo introdutório sobre programação, vamos de fato ao código principal deste meu exemplo. Pessoal, programação é em inglês, tá? Então a maioria das palavras e das terminologias são em inglês. Então eu sugiro fortemente que você se habitue pelo menos um pouquinho de um inglês técnico. Mas aprender inglês nunca vai ser demais. Você vai usar para tudo na tua vida. Nem que seja para assistir um Netflix sem legenda, né? Duvido, fica o desafio. Tenta assistir um filme, depois assista de novo sem legenda, você vai ver. No começo, pessoal, são palavras que parecem difíceis, mas devagarinho você vai se habituando. Então essa aqui é a função principal, é por onde tudo vai começar dentro desse universo da programação de um programa na linguagem C. Um outro detalhe importante é que na linguagem C você tem a ideia de blocos de código. Então percebam que o meu bloco que foi aberto aqui, ele foi fechado aqui, tá bacana? E agora aqui dentro ele está esperando alguma coisa. Então, minha lógica de programação aqui. Então, a gente já fez aí alguns pequenos estudos, introdução ao que são os algoritmos, né? Então agora eu pego o algoritmo, aquela minha ideia do que desenvolver, com entrada, processamento e saída, e eu vou escrever aqui na linguagem de programação. Então, o int significa que ao final da execução, espera-se que ele retorne para o sistema operacional algum valor inteiro, e o main é a minha função principal. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer algo muito básico. Eu vou declarar duas variáveis inteiras que eu quero ler do teclado e eu vou guardar em uma terceira variável o resultado da soma. Então, essa linha aqui é a declaração de variáveis. Então, dependendo da linguagem que você for estudar, você precisa declarar, você não precisa declarar. A variável tem tipagem estática, ou seja, eu preciso dizer que ela é de um determinado tipo, como é o caso aqui dessas variáveis inteiras, tipagem dinâmica e por aí vai. Ah, por que você chamou de A, B e soma? Criatividade do programador. Eu posso muito bem dizer, não, como são dois números, eu vou chamar lá, usar o nosso famigerado exemplo da matemática, né? N1 e N2 para números. Você é o programador, você está no comando. Legal, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer para o usuário, né, que ele precisa fazer alguma coisa. Então eu vou dar um comando de saída, que na linguagem C a gente usa esse carinha aí, que é o printf. É o print formatted, ele vai exibir na tela alguma coisa. Então eu vou dizer assim, ó, olá amigo, digite 2 números. Vamos fazer uma interface amigável desde o começo, né? Usar aí os conceitos de user experience. Lá na frente a gente fala sobre isso. Então, nesse momento, o computador vai dar essa mensagem e eu vou dar uma quebra de linha. Ctrl+N, né, ele vai pular para a linha de baixo. Agora que eu lembrei, né, aqui eu falei _, mas é a barra normal para o comentário mesmo. Falando em comentário, né, aqui só abrindo um pequeno parênteses, quando você quer fazer comentário de várias linhas, você pode usar isso aqui, o ** e o ***. Assim você pode fazer um comentário de várias linhas. Por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de me vangloriar pelo trabalho, então eu vou colocar o meu nome aí nesse código. Tirar um pouco do zoom aqui, olha que bonitinho, sintaxe, né, a sintaxe toda destacada com cores, então percebam que tipo ele está jogando em azul, comando de sistema aqui ele está jogando um azulzinho claro, variáveis aqui ele deixa em branco, o include ele colocou aqui em rosinha, a biblioteca em amarelo, a string, que é o que vai sair na tela, é o texto de saída também, bacana. Bom, eu quero ler as minhas variáveis de entrada, que é o N1 e N2. Então, para isso, a gente usa o scanf e eu preciso dizer que tipo de dados eu estou lendo. Nesse caso, eu vou dizer para ele que eu quero ler 2 valores do tipo digit, ou seja, os nossos populares valores inteiros. Então, muito cuidado aqui com as aspinhas, tá, pessoal? Eu até vou dar um zoom nesse cara.
para que vocês não esqueçam. Olha só, todos os tipos de dados entre aspas duplas e depois vírgula. O que você vai colocar na vírgula? Exatamente aonde você quer guardar os dois valores que você acabou de ler. E aí eu tenho que dizer que eu quero pôr na memória, né? Não vou entrar muito nesse detalhe, mas é o apontamento para onde essas variáveis vão ficar guardadinhas lá dentro da memória RAM do computador. Afinal de contas, tudo isso aqui está rodando, né? Quando esse programa rodar em memória, finalizou a execução, fecha o programa. Então, eu vou ler os dois valores aqui, o N1 e o N2. E aí vem a parte legal de qualquer programa, que é de fato o que você quer fazer com os dados. Então aqui vem o processamento. O processamento será uma simples soma. Então, tudo que eu vou fazer é dizer que a minha soma é o resultado do N1 acrescido ao N2. Legal, né? Já tenho guardado então na soma o valor dos dois dados somados que eu li como entrada. Então, o que eu espero? Que se eu digitar 13 e 5, ele vai fazer 3 mais 5 e guarde dentro da soma o 8, e assim com todos os demais valores que eu for testar quando eu for rodar esse meu programa. Testem muito o programa, pessoal, é muito importante você validar que ele esteja funcionando, tá joinha? E agora, para finalizar esse nosso exemplo aqui, né, eu vou pular duas linhas e vou dizer que soma é um determinado valor. Então, soma é um texto que é fixo. Percebam que ele está dentro das aspas duplas. Então, ele fica em amarelinho porque é fixo. Se eu quiser pôr alguma coisa variável, que no meu caso eu quero mostrar o resultado, eu preciso dizer aqui, ó. Aqui eu vou colocar um valor. Dois números inteiros, vai ter um resultado inteiro, então é %d. Não vou entrar em maiores detalhes quanto a outros tipos de dados nesse exemplo aqui. A gente já chega lá. E aí eu quero pegar o valor que está lá dentro da variável e mostrar na tela. Então basta eu referenciar o nome da variável e pronto. Agora, pessoal, vem algo muito importante, que é o processo de compilação. Eu pegar esta minha obra de arte, ou seja, este programa que saiu da minha mente criativa e dizer, computador, eu quero transformar essa sucessão de comandos em um executável que você entende. Então aqui é quando eu pego o alto nível, ou seja, esse código que vocês estão vendo, e eu vou transformar no baixo nível, ou seja, algo que a máquina entende. Então, em linhas bem gerais, a gente chama esse processo de compilação. Então, a linguagem C, como é uma linguagem compilada, vocês vão perceber que este meu arquivo .c, eu vou mostrar ele aqui para vocês, ele vai gerar um arquivinho exe, um arquivinho executável. Tá? Então, eu vou abrir rapidinho para vocês olharem aqui esse nosso diretório onde esse arquivo foi salvo, tá bom? Então eu vou aqui no meu Windows Explorer, já vou trazer na tela aqui para vocês verem, e vou abrir este carinha para vocês, tá? Então, pela data da modificação, vocês estão vendo aqui, ó, eu só tenho um arquivo C, é o meu código-fonte. Bacana? Então vamos ver agora se a minha compilação vai dar certo, e para isso o compilador da linguagem C, obviamente, precisa estar instalado na minha máquina. Então, eu posso dar um Ctrl S, mas eu vou vir aqui em File, Save, tá? E aí o Sublime, ele me permite fazer a compilação, certo? Então, para fazer isso, eu tenho aqui a opção Build ou Build With, no qual eu vou escolher o compilador. Eu vou abrir ela para vocês aqui, só para vocês verem, né? Então, você quer que eu execute um simples C, ou quer que eu execute e já roda? Se eu executar e já rodar, se não tiver nenhum erro, vamos ver o que acontece aqui. Olha aí, demorou um pouquinho, mas está aí, né, o nosso processo de compilação. Eu quero ver aqui se ele mostra algum resultado aqui, não. Depois a gente volta para cá. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui para vocês. Ó. Então, ele buildou um executável, demorou um pouquinho, mas buildou. Então, pessoal, eu vou fazer o build, ou seja, vamos, como eu estava explicando, vamos fazer aí a geração do executável. Então, eu vou dar um build aqui e vamos ver se vai transcorrer tudo naturalmente aqui no processo de compilação. Em paralelo, vamos abrir aqui o nosso amiguinho e ele já apareceu o código executável. Bom, pessoal, então, terminada a compilação,
Então ele vai executar. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, né? Então tá ali, ó. Olá amigo, digite 2 números. Então agora ele está esperando que eu digite aqueles 2 números de entrada, né? Então vou usar o exemplo do 3 e do 5. E a saída, como eu espero aqui, é 8. Bacana. Então, esse foi um primeiro exemplo aí de um programa bastante simples, mas que já nos dá uma ideia do que é esse processo de desenvolvimento na linguagem C. Então, aqui vocês viram, por exemplo, o editor Sublime Text. Então, olha que bacana. Vocês já conseguem criar um programa básico com declaração de variáveis, comandos de saída, né? Ler variáveis de entrada, né? Fazer operações de processamento e, novamente, aqui, comandos de saída. Então, esse programa já é alguma coisa, já dá para mostrar lá para o pai e a mãe, né? Ó, estou aprendendo a programar. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? A gente vai discutir muito mais em seguida e vai ter muitos exemplos com muito mais complexidade. Eu só aproveitei aqui para abrir um outro editor de texto. E esse editor de texto aqui, acho que aparece para vocês um pouquinho aqui, é o CodeBlocks. Deixa eu puxar esse carinha para cá e olha só. Percebam que ele tem, eu configurei aqui para colocar um fundo preto. Percebam que eu coloquei aí os comentários todos na cor branca. Isso aqui, pessoal, você customiza na tua IDE de preferência como você quiser. Então, isso é o que a gente chama de syntax highlighting, e isso você vai aprender com o teu editor de preferência. Existe um outro editor muito famoso que está sendo muito utilizado hoje, que é o VS Code, mas isso, pessoal, não importa. Você usa aquele que você gostar mais, tiver mais afinidade, que colegas seus de desenvolvimento utilizam, fica a gosto do desenvolvedor. Bacana? Então, esse cara aqui, ó, percebam que o que ele tem de facilitador, ao meu ver. E você pode vir aqui e compilar e executar, que é o build e o run, ou você pode fazer os dois caras tudo junto, build and run. Com um simples clique, pronto, você já gera o executável, né? E será que 2 mais 2 é 4? Olha aí, que legal. Você tem uma calculadora de soma implementada que você aprendeu aí com o Tonyasu a fazer do começo até o fim em linguagem C. Próximos desafios, fazer em outras linguagens, fazer programas mais complexos, mas calma aí, né? Calma aí, uma coisa por vez. Já temos um bom tempo de vídeo aqui, muito obrigado por você assistir até aqui. Não esquece de, se gostar, dar o joinha, se inscreve no canal que eu vou colocar muito conteúdo aqui dentro, tá bom? Um grande abraço do Tonyasu e vamos programar, galera. Em inglês, let's code!